Então, os dois problemas que o apóstolo Paulo procura resolver, que ocupa, na verdade, os dois lugares, né, o aspecto negativo e o positivo com relação ao problema do pecado, é que, olhando do judaísmo para cá, os cristãos acabaram tomando a lei, seja a lei dos 10 mandamentos, ou seja qualquer outro tipo de lei formal, de lei positivada, ou que seja uma lei material, como norma de conduta. E isso, na verdade, é um grande erro, haja vista que o próprio Deus deu, de fato, a lei para o povo de Israel, a lei escrita em tábuas de pedra. Entretanto, a Escritura nos revela, nos mostra, nos ensina que quando Deus deu a lei ao homem, não tinha Deus a intenção de que o homem a cumprisse. Não que não tivesse o desejo, mas sabia Deus que o homem, em sua natureza constituída de pecado, não pode atender a um comando exterior a ele. Você pode estabelecer, seja qual for o mandamento, seja qual for a regra, por mais nobre que seja essa regra, por mais moral que seja essa regra, por mais ética que seja determinado mandamento, o homem, na sua formação, na sua constituição pecaminosa, em natureza, ele não pode atender ao apelo de uma lei exterior que dirá permanecer todos os dias da sua vida em conformidade com esta lei. Esse conceito está muito claramente revelado em Romanos, capítulo 7, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu acredito que é isso que a maioria dos cristãos, eu diria dos homens, mas sobretudo dos cristãos que têm o dever de entender a Escritura, esse é o ponto que muitos não entendem, que a despeito de qual seja o mandamento, qual seja o estatuto, qual seja a lei, qual seja o princípio, qual seja o mandamento, seja o que for, a lei pode até ser espiritual. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, o homem, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, tomar a lei dos 10 mandamentos, ou qualquer outra que seja, como norma ou de salvação, do ponto de vista de que se o homem cumpri-la, ele é justificado, ou como meio, do ponto de vista de que se o homem cumprir, ele é santificado, ele garante a salvação, isto é um grande erro. Até porque o próprio Deus, quando deu a lei ao homem, não tinha intenção, ou não tinha, na verdade, Deus não estava iludido de que o homem cumpriria a lei. Deus deu a lei, Romanos capítulo 5, versículo 20, para avultar a ofensa. Ou seja, quando Deus dá uma lei santa, justa e boa a um homem carnal, vendido à escravidão do pecado, Deus sabia que o homem transgrediria em razão da incompatibilidade de naturezas entre a lei que é santa e o homem que não é santo, a lei que é boa e o homem que não é bom, a lei que é justa e o homem que não é justo. Ora, por que Deus daria uma lei ao homem santa, justa e boa, a um homem que não é santo, nem justo, nem bom, sabendo que o homem não cumpriria? Estaria Deus inocentemente enganado ou iludido, achando que o homem poderia dar conta de cumprir aquela lei? Não. Deus sabia desde o começo que o homem não cumpriria. Então, isso significa que Deus certamente não concedeu a lei com vistas ao homem cumprir. Mas exatamente Deus deu uma lei santa, justa e boa para demonstrar como ou quanto que o homem é pecaminoso, o tanto que o homem é perverso, para mostrar a verdadeira condição do homem. Ou seja, na tentativa do homem de cumprir a lei e no seu fracasso de não poder cumpri-la, em razão da sua natureza, o homem chegaria à conclusão de Romanos 7, 24. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí surge Jesus Cristo como o Salvador, aquele que traz a sua graça. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo trata nessa carta é desiludir os filhos de Deus que vivem na nova aliança, que vivem no tempo da igreja, na era da realidade, na era do Espírito, na era de Jesus Cristo, desiludi-los de viver uma vida por meio de qualquer que seja
a lei material, ou que seja lei formal, ou lei positivada, ou que seja, como diz Efésios 2,15, como se fosse uma lei na forma de ordenanças.